Isabel I de Castela, a Católica. A rainha que fundou a Espanha moderna. Isabel I de Castela, também conhecida como Isabel, a Católica, foi uma das figuras políticas mais importantes da história europeia e uma das monarcas mais influentes do final da Idade Média. Seu governo marcou a transição da fragmentação medieval para a formação do Estado moderno espanhol. Ao lado de seu marido Fernando II de Aragão, Isabel foi responsável pela unificação das coroas de Castela e Aragão, pelo fim da Reconquista, pela implantação da Inquisição e pelo início das grandes navegações espanholas, com destaque para o patrocínio à expedição de Cristóvão Colombo em 1492. Origem e juventude. Isabel nasceu em 22 de abril de 1451, em Madrigal de Las Altas Torres, no Reino de Castela. Era filha do rei João II de Castela e de sua segunda esposa, Isabel de Portugal. Com a morte do pai em 1454, seu meio-irmão, Henrique IV, assumiu o trono. A infância e adolescência de Isabel foram marcadas por instabilidade política e desconfiança por parte da corte castelhana. Cresceu em um ambiente de intrigas palacianas, onde a sucessão ao trono era constantemente questionada. Desde cedo, Isabel demonstrava um forte senso de religiosidade, inteligência e firmeza de caráter. Essas qualidades seriam fundamentais em sua trajetória rumo ao trono. Apesar de ser a terceira na linha de sucessão, a morte prematura de seu irmão mais velho e a ilegitimidade contestada de sua sobrinha Joana, conhecida como La Beltraneja, colocaram Isabel no centro das disputas dinásticas castelhanas. Casamento com Fernando de Aragão. Em 1469, Isabel casou-se com Fernando, então príncipe de Aragão. Esse casamento foi realizado em segredo e sem o consentimento do rei Henrique IV, o que gerou tensões políticas. Ainda assim, a união entre Isabel e Fernando acabou sendo legitimada posteriormente, consolidando-se como um passo essencial para a unificação dos reinos cristãos da Península Ibérica. A união dinástica entre Castela e Aragão, embora mantendo administrações separadas, foi decisiva para a centralização do poder e para a construção do que viria a se tornar o Reino da Espanha. O casal passou a ser conhecido como os Reis Católicos, título concedido pelo Papa Alexandre VI em 1496, em reconhecimento à sua dedicação à fé cristã. Guerra de Sucessão e Ascensão ao trono. Com a morte de Henrique IV, em 1474, Isabel foi proclamada Rainha de Castela. Contudo, sua ascensão foi desafiada por Joana la Beltraneja, que contou com o apoio do rei de Portugal, Afonso V. Isso levou à Guerra de Sucessão de Castela 1475 a 1479, que terminou com a vitória de Isabel e a assinatura do Tratado de Alcáçovas-Toledo. A vitória consolidou Isabel como soberana legítima de Castela, enquanto Joana foi enviada a um convento. O tratado também estabeleceu limites à expansão portuguesa e espanhola no Atlântico, dividindo áreas de exploração e colonização entre as duas potências ibéricas. Política de centralização e reorganização do reino. Uma das grandes realizações do reinado de Isabel foi a centralização do poder real. Ela reduziu a autonomia da nobreza, fortaleceu a administração da justiça e reorganizou as finanças do reino. Criou tribunais reais itinerantes para levar a justiça a todas as regiões e estabeleceu a Santa Hermandad, uma espécie de polícia militar que reprimia o banditismo e a desordem nas áreas rurais. Isabel também promoveu uma reforma da burocracia real, profissionalizando os cargos públicos e reforçando o controle da coroa sobre os assuntos internos. Sua habilidade política e administrativa garantiu estabilidade interna e fortaleceu o poder do trono frente aos grandes senhores feudais. A Inquisição e a unidade religiosa. Isabel acreditava firmemente na unidade religiosa como pilar do Estado. Para isso,
instituiu, juntamente com Fernando, a Inquisição Espanhola em 1478, com autorização do Papa Sisto IV. A Inquisição visava combater heresias e forçar a conversão ou expulsão de judeus e muçulmanos que permaneciam na Península Ibérica após séculos de domínio islâmico. Em 1492 foi publicado o Edito de Alhambra, que determinava a expulsão dos judeus que não se convertessem ao cristianismo. Estima-se que entre 40 mil e 100 mil judeus sefarditas tenham deixado a Espanha. Em 1502, os muçulmanos de Castela também foram obrigados a se converter. Embora Isabel tenha visto essas medidas como uma forma de garantir a unidade e a salvação espiritual do reino, seus efeitos foram controversos e devastadores para a diversidade cultural e para a economia espanhola, que perdeu importantes membros das classes mercantis, intelectuais e artesanais. A Conquista de Granada. Fim da Reconquista. Outro marco importante de seu reinado foi o fim da Reconquista, processo iniciado séculos antes com o objetivo de retomar os territórios ibéricos ocupados pelos mouros. O último reduto muçulmano na península era o Reino de Granada, governado pela dinastia Nasrida. A guerra contra Granada durou 10 anos, 1482 a 1492, e envolveu campanhas militares organizadas e sistemáticas. Com a rendição do sultão Boabdil, em janeiro de 1492, Isabel e Fernando tomaram posse da Alhambra, e o estandarte cristão foi erguido sobre o último bastião islâmico da península. A vitória foi vista como uma bênção divina e como o coroamento de uma missão sagrada. O patrocínio a Cristóvão Colombo e a Era das Descobertas. O ano de 1492 também ficou marcado por outro acontecimento de proporções globais. Isabel aceitou financiar a expedição de Cristóvão Colombo, que buscava uma rota ocidental para as Índias. Apesar de muitos conselheiros se oporem à ideia, Isabel acreditou no projeto e forneceu navios e recursos. A viagem resultou na descoberta do continente americano pelos europeus. Ainda que Colombo tenha acreditado ter chegado à Ásia, o impacto de sua viagem foi imediato. Iniciou-se um novo capítulo na história mundial, com o surgimento do Império Colonial Espanhol. A decisão de Isabel de apoiar essa empreitada não apenas aumentou o prestígio de seu reinado, como também abriu caminho para a Espanha se tornar uma das maiores potências do planeta nos séculos seguintes. Família, alianças e sucessão. Isabel teve 5 filhos com Fernando. 1. Isabel de Aragão, que casou-se com o príncipe Afonso de Portugal e depois com Manuel I de Portugal. 2. Joana, a Louca, que casou-se com Filipe, o Belo, da Casa de Habsburgo. 3. Maria de Aragão, que também casou-se com Manuel I de Portugal após a morte de sua irmã. 4. Catarina de Aragão, que se casou com Henrique VIII da Inglaterra. 5. João de Aragão, que morreu jovem, o que comprometeu a linha direta de sucessão. A sucessão de Isabel foi marcada por turbulências. Sua filha Joana foi declarada herdeira, mas sua saúde mental se deteriorou, levando Fernando a manter o controle sobre a política castelhana até sua morte. O neto de Isabel, Carlos I ou Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, acabaria herdando tanto a coroa espanhola quanto vastos domínios europeus e coloniais, inaugurando o auge do poderio espanhol, morte e legado. Isabel I de Castela morreu em 26 de novembro de 1504. Em Medina del Campo, aos 53 anos. Seu corpo foi enterrado na Capela Real de Granada, ao lado de Fernando, que morreria em 1516. Em seu testamento, Isabel deixou instruções para que os indígenas do Novo Mundo fossem tratados com justiça, não escravizados e evangelizados pacificamente. Essa preocupação, embora sincera, foi amplamente desrespeitada nos anos seguintes pelas autoridades coloniais. O legado de Isabel é complexo e multifacetado. Foi uma monarca determinada, estrategista e profundamente religiosa.
Promoveu reformas importantes que modernizaram Castela e estabeleceram as bases do Estado espanhol. Ao mesmo tempo, sua política de intolerância religiosa deixou cicatrizes profundas na história da Espanha. Sua canonização chegou a ser proposta pela Igreja Católica e, em 1974, foi declarada serva de Deus, primeiro passo rumo à beatificação. Isabel I de Castela foi uma das mulheres mais poderosas de sua época e uma das maiores monarcas da história ocidental. Seu governo não apenas transformou a Espanha internamente, como também teve efeitos globais, abrindo caminho para a era da expansão marítima, do colonialismo e da hegemonia espanhola no século XVI. Seus feitos, suas contradições e seu impacto duradouro continuam a ser objeto de estudo, admiração e crítica. Ao mesmo tempo em que é celebrada como uma das fundadoras da Espanha moderna, também é lembrada como símbolo de um período de intolerância religiosa e perseguições. Seu nome, porém, permanece gravado entre os grandes líderes que moldaram o curso da história mundial.